espartano, você que está se preparando para o concurso, sabe a importância da matéria de informática e sabe aí dos assuntos mais frequentes nas provas. E um deles aí é o assunto relacionado aos backups, ao tipo de backup, a forma de realização muitas vezes, e ao seu procedimento básico, seu entendimento no funcionamento da própria ferramenta, como também dos conceitos, principalmente dos conceitos. Por quê? Quando você encontra questões acerca do backup, a primeira dificuldade que alguns encontram não é bem uma dificuldade, mas sim uma barreira natural por conta do linguajar usado pela prova. Porque as bancas, elas variam. Algumas delas vão usar o termo backup originário, como se trabalha mesmo nos programas na sua versão português, você vai encontrar o termo em inglês. Então você encontra a referência a ele deste modo. Sim, tranquilo. Mas você está tão acostumado a estudar e trabalhar com o termo na sua maneira natural, que quando aparece lá na prova uma palavra backup em português, lhe causa uma certa estranheza. E muitas vezes você parte do princípio a imaginar que aquela questão estaria errada por conta da palavra. Mas não. Cuidado, as bancas elas têm colocado a palavra em português e aceita isso então como correto. Não há problemas em relação ao termo usado. Então cuidado, vai ser backup ou backup em inglês é a mesma coisa que está sendo representado aí para você. Muito bem, mas o que é o backup? O backup nada mais é do que uma cópia de segurança. É uma salvaguarda que você faz dos seus dados, caso haja algum problema, você tenha como recuperar essas informações. Então perceba, o backup em si, ele é simplesmente o processo de manter os seus dados em uma outra unidade de armazenamento. Manter os dados para que caso alguém venha apagar ou tenha dado algum problema no seu computador, você possa recuperar esses arquivos. Só que esses dados vão ser periodicamente salvos, porque você tem um backup como uma rotina, exatamente. Você não vai fazer isso de vez em quando, hoje deu vontade de fazer o backup. Não, você deve criar uma rotina de backup. E aí cabe uma preocupação particular, porque eu percebo que a maioria das pessoas não tem essa precaução de realizar as cópias de segurança em seus dados. E a pergunta é se você está realmente fazendo cópia de segurança dos seus dados. E o que aconteceria hoje se o seu computador simplesmente queimasse o HD? O que seria os seus dados? Se alguém roubasse o seu computador, você teria aí um suporte para não ter uma perda muito significativa? Porque o bem material, tudo bem, você vai lá com o tempo, passa um concurso, compra outro sem estresse. Agora, os dados que você tinha lá dentro, as suas fotos, vídeos e outros arquivos importantes, como os arquivos da aula, mas então você tem aí uma certa importância para os seus arquivos. Você deve então salvá-los de uma maneira que você não tenha tanta perda significativa caso venha acontecer algum problema como este. Então essa é a ideia fundamental do backup, fazer uma salvaguarda dos dados caso venha a ocorrer aí futuramente algum problema. Caso não ocorra, tranquilo, menos mal, mas você se precaveu em relação a isso. Então, quando você realiza uma cópia de segurança, o primeiro fator é você criar esta rotina que vai depender da sua necessidade. A rotina, ela não tem como dizer, olha, vai ser de mês em mês, dia a dia, isso depende de cada usuário, de cada situação. Servidores de sites de internet têm o costume de fazer esses backups muitas vezes diários, outros fazem com uma determinada frequência menor no caso, com um período maior de tempo para realizar a cópia de segurança. Servidores bancários acabam realizando essa cópia com uma frequência muito grande por conta da importância dos dados. Então tudo isso deve ser levado em conta em relação à situação. Vou fazer um backup, o que eu preciso salvar e qual é o grau de necessidade dessa informação. Então todos esses fatores contam em relação à utilização do backup. Então o primeiro passo é você imaginar que ele pode ser considerado como uma simples cópia dos arquivos. Sim, só o fato de pegar os meus arquivos que estão no computador e copiá-los para dentro de um pendrive, eu posso categorizar isso, posso dizer que esta ação é um backup, porque eu tenho os mesmos arquivos, e aí uma sequência muito importante é ter os mesmos arquivos, o mesmo conjunto de informações em dois dispositivos de armazenamentos simultaneamente, ou seja, tenho os arquivos no meu computador e fiz uma cópia deles num pendrive, um CD, um DVD ou outro dispositivo de mídia, pode ser até um outro HD, que não seja no mesmo computador de preferência. Por quê? Porque entra aí dentro dos princípios de efetividade de um backup. Porque o que adianta, imagine criar uma cópia dos arquivos dentro do mesmo HD. Se esse HD vier a queimar, beleza, então vou lá e coloco dentro de outro HD, mas ainda dentro do mesmo computador. E se esse computador pegar fogo, se alguém roubar esse computador? Então você começa a pensar nas situações que podem ocorrer com o dispositivo e que você está sujeito aí diariamente para se precaver, então, se vai ou não acontecer essas situações.
Mas aí você pega empresas, como por exemplo o próprio Alpha. A ideia é você ter a organização básica dos vídeos. Você tem acesso a esses vídeos que você está assistindo agora? Beleza. Mas antes desses vídeos irem ao ar, eles estão em um servidor, e esse servidor ele mantém os vídeos que você assiste. Então, os que não foram ao ar, ou seja, aqueles que estão crus, que não foram editados, que estão sem cortes, eles estão presentes em alguma outra unidade de armazenamento. Então, qual é a prerrogativa de armazenamento? É manter esses dados só em um lugar e deixar lá eles? Ou a necessidade de realizar um backup desses dados? Com certeza. Mas também a preocupação é o seguinte: e se esses arquivos simplesmente estão apenas dentro de um local físico da empresa? Apenas em um ambiente? E se por acaso a empresa, porventura, vier a pegar fogo? E aí, qual é a proteção que eu tenho em relação a esses dados? Simplesmente perdeu-se tudo? Então, é uma interessante situação de analisar e guardar os dados em um outro prédio físico também. Porque assim eu tenho já uma maior garantia. Caso vier dar essa infelicidade temporal, alguma coisa que faça a perder os dados, eu tenho as informações para amenizar a perda em uma outra localidade. Então esses são todos os fatores que vão ser pensados quando você realizar os backups dos seus arquivos. Claro que no seu caso, acredito eu que não há necessidade de pensar se há tanto, ou mesmo assim pensar nesses casos também. Então é uma situação mesmo de análise e ponderar o que você precisa realmente nessa situação. Mas o fundamental é que os arquivos que você armazene estejam em uma outra unidade de armazenamento e não na mesma unidade, muito menos no mesmo dispositivo, ou seja, em um outro HD, em um outro pendrive, em um outro CD, uma outra mídia de armazenamento. Não interessa qual, pode até ser fita magnética, mas é um outro dispositivo de armazenamento. Então você tem a regra básica do backup dentro desses processos. Então você tem aí também que ele não impede que os arquivos sejam acessados. Então quando se fala assim, o backup é uma cópia de segurança, mas quando se fala que ele é uma cópia de segurança, não quer dizer que ele é um mecanismo de proteção dos arquivos. Ele é um mecanismo para poder recuperar os arquivos caso eu venha a perdê-los. E mesmo que eu tenha feito um backup, ele não vai impedir que uma pessoa lá que tenha acesso ao meu computador ou invada o meu computador consiga pegar aqueles arquivos. Então ele não impede que os arquivos sejam acessados. Simplesmente o que ele proporciona é, caso alguém invada e apague esses arquivos, eu tenho backup para poder recuperar então e não perder essas informações. Então essa é a essência do backup. Muito cuidado nesses sutis conceitos. Quando nós usamos o backup, nós vamos partir aí de uma necessidade que vai nos levar a escolher entre algum tipo de backup a ser realizado. Também vai depender da sua necessidade, qual tipo você precisa para cada situação. Então existem vários tipos de backup. Em essência, o que você tem são 5 tipos, tá? Esses são os 5 característicos. Mas tem mais 2 que também são estruturas vinculadas à própria ferramenta de backup, por isso podemos citar aqui dentro do conjunto de situações. Mas como backup, efetivamente, se falar tipos de backup, são os 5 primeiros aí que nós vamos citar. No caso, backup completo, ou também chamado de backup normal, backup incremental, backup diferencial, backup diário e backup de cópia. Estes 5 são os 5 tipos específicos de backup. E falar tipologia de backup, os tipos de backup diretamente, são esses 5. É só lembrar aí que você tem a ideia de tipos. Tipos são 5 letras, a palavra tipo são 5 tipos efetivos que você tem de backups. Então pode lembrar dentro desse princípio. O backup ou a própria ferramenta chamada imagem de sistema e disco de restauração, elas são colocadas aqui no meio desse conjunto de entendimento e conceitos pelo fator de que elas estão dentro da própria ferramenta de backup do Windows. Claro que você não precisa usar exatamente a ferramenta de backup do Windows. Existem várias outras que podem ser adquiridas na internet. Só vai lá e, claro, quando eu falo adquirir, não necessariamente precisa comprar. É só usar um programa gratuito para realizar alguma dessas formas de backup, dessas 5 primeiras formas de backup. Os 3 principais ainda dentro dessa sequência são os 3 primeiros: backup completo, backup diferencial e integral. Esses 3 são essenciais. Então você pode até deixar de se preocupar com o diário de cópia, mas estes 3 você deve saber de cor e salteado qual a diferença entre eles, porque é a que há mais batida dentro dos conceitos de backup nas provas de concurso. Então vamos aí entender cada um desses processos. Começando aí pelo backup completo. Backup completo é tranquilo, o próprio nome dele já sugere muito. É a ideia de salvar tudo que eu tenho nos meus dados, é a completude dos meus dados, por isso o nome completo. Só que, para tentar dificultar um pouquinho, ao invés de eles usarem o nome completo, é comum eles citarem nas provas o nome de backup normal, justamente por conta aí da nomenclatura.
Então, o que é este backup normal? Em regra, você pode memorizá-lo como sendo a ideia básica de salvar todos os arquivos, ou pastas aí no princípio, mas salvar todos os dados que você determina. Ou seja, não é simplesmente falar, vou fazer um backup completo e vai salvar tudo. Não, eu como usuário vou lá e vou determinar qual é o conjunto de arquivos que eu quero, quais são as pastas que eu quero que incorporem a situação ou a rotina de backup. Sou eu quem vou determinar quais são os arquivos que eu quero. Então, a questão é, vai salvar todos os arquivos, todos os dados que eu definir que eu quero que sejam salvos. Beleza, então este é o backup completo. O backup incremental, ele toma como base sempre o que veio antes dele. Não interessa qual seja a ação que veio antes dele. O que ele faz? O backup incremental, ele armazena todos os arquivos ou dados que foram alterados após o último backup. Perceba que não é descrito qual o último backup, então não interessa. Pode ter sido o último backup um completo, eu vou olhar o que foi alterado depois do completo. O último backup pode ter sido um backup diferencial, eu vou olhar o que foi modificado após ele. Então é isso que ele vai tomar como base, não interessa. Inclusive, o backup anterior pode ter sido um próprio backup incremental. O ponto de referência para o backup incremental é sempre o que veio antes dele, não interessa qual seja. Normalmente, quando você opta pela realização de uma rotina de backups incrementais, é comum que você trabalhe o normal e vários incrementais na sequência, mas nada lhe impede de realizar um diferencial ali no meio. Então você pode fazer mesclas e agrupar aí as organizações de backup, nada lhe impede disso. Você que vai determinar em cada vez que for realizar qual tipo de backup você deseja. Já o backup diferencial, ele vai tomar sempre como regra o último backup completo? Também não necessariamente. Por quê? A ideia básica, o entendimento na forma mais sutil e simples dele, caso a banca pergunte para você de uma maneira genérica, portanto, é você entender que a base dele é o último backup completo. Porém, se antes dele tenha sido feito um backup incremental, ao realizar o diferencial, ele vai tomar como base esse último incremental. Porque, em via de regra, nós estamos aqui tentando criar, na verdade, situaçõezinhas, esqueminhas para lembrar mais fácil do que ele faz. Só que aqui, se você entender mesmo como funciona o mecanismo, você não tem erro, você não vai mais perder questões em prova. Porque você vai perceber que tem um princípio fundamental, que é a ideia de armazenar um conjunto de arquivos indicados para serem armazenados. Esse é o princípio básico aí. Mas vamos ficar mais claro mais adiante. Então, antes de avançarmos a entender o mecanismo realmente, como funcionam esses três tipos de backup, superficialmente, então, o que nós devemos conhecer sobre os backups diário e backup de cópia? Primeiro, o backup diário, ele vai simplesmente guardar os arquivos todo dia. Então, é um backup que você vai realizar diariamente. Porém, ele não é um backup propriamente dito. Como assim? Ele não vai afetar as outras rotinas de backup. Quando você realiza um backup diário, ele não vai afetar em nada o backup normal, incremental ou diferencial. Eles nem vão ficar cientes de que ocorreu um backup diário. Então é uma necessidade. Fora também que tem que pensar por quanto tempo que você vai armazenar. Por exemplo, há empresas aí em que ela armazenava aí cada 3 meses. Ou seja, ela fazia backups diários, porque é das suas páginas de internet, de serviços na internet, e a cada 3 meses ela descartava os backups. Então, quando um backup completou 3 meses de vida, um backup diário, ele era eliminado automaticamente. Por quê? Porque o backup diário, ele é mesmo uma precaução para caso algo ocorra de um dia para o outro. E eu posso então recuperar esses arquivos. Só que ele não é uma rotina de backup que se enquadra dentro das estruturas mais organizadas, mais robustas, assim dizer, que é os backups completo, diferencial e incremental. Então a ideia básica é simplesmente de copiar os arquivos diariamente e poder recuperá-los. Então, o princípio básico é que eu não vou ficar mantendo eles por muito tempo. Já o backup de cópia, ele pode ser entendido como uma simples cópia. Aí no exemplo, copiar os arquivos do computador para um pendrive. Isso seria um backup de cópia. Ele também não afeta nos outros 3 tipos de backup. Por isso que esses dois eles são mais light, não são muito citados nas provas. Então eles têm um princípio básico da ideia de ser um backup, mas que efetivamente não alteram aí nas rotinas periódicas que você vai estar utilizando de backup. A ideia de imagem do sistema, ela consiste em quê? Você indo lá pelo próprio Windows, lá na ferramenta backup, que você vai encontrar como sendo lá dentro do painel do controle, a opção para isso, você vai observar que ela vai fazer o quê? A ideia da ferramenta de imagem do sistema é
você criar uma foto do HD. O que é essa foto do HD? Ela vai guardar tudo o que tem no HD, tanto do sistema operacional quanto dos arquivos e documentos do usuário. Ela salva todos os dados, mas é como geralmente uma foto do HD. Ela é interessante de ser feita, por exemplo, em situações em que vou montar um laboratório informático, uma LAN house. E nessa LAN house, nesse laboratório, os computadores são todos com a mesma configuração, tem a mesma estrutura de dispositivos, mesmas peças, marcas e modelos. Bacana! Ao invés de ter que ficar indo um por um instalando, eu só instalo no primeiro tudo o que eu preciso para aqueles computadores. Então eu monto a primeira máquina, coloco todos os programas necessários, instalo o sistema operacional, e claro, os programas na sequência, e após isso eu vou e crio uma imagem do sistema. E assim, com esta imagem do sistema, eu vou nos outros computadores e instalo ou restauro esta imagem do sistema. Assim, pronto. Em uma pancada só, eu já coloco tudo dentro daqueles outros computadores. Então, esta é a ideia da imagem do sistema. E ela pode ser usada, sim, caso venha a acontecer algum problema no seu computador. Deu algum problema na instalação do programa, deu algum problema de instalação do sistema, eu vou lá e utilizo a imagem do sistema para recuperar exatamente como estava no momento em que eu realizei a imagem do sistema. Mas aí tem algo um pouquinho variante e que normalmente colocado em conflito nas questões com a imagem do sistema é o disco de restauração. O que o disco de restauração faz? É você criar, literalmente, como o nome diz, um disco, ou seja, um HD, ou pode ser normalmente um DVD, ou vários DVDs, ou vários CDs. Não necessariamente é um só, podem ser vários que mantêm a informação em conjunto. Dentro dele, eu vou armazenar as informações essenciais para o funcionamento do sistema operacional Windows. Ou seja, eu não vou ter no disco de restauração arquivos do usuário, eu vou ter arquivos para o funcionamento do Windows, e o que normalmente é necessário utilizar quando há alguma atualização do Windows que dá problema, quando você precisa recuperar então o sistema quando ele começa a apresentar falhas, que podem ter sido originadas aí pelo desligamento incorreto do computador, aí aparece aquela tela preta lá no início pedindo para recuperar, restaurar o disco, restaurar o sistema. Às vezes o próprio sistema consegue fazer isso automaticamente, mas se você tiver o disco de restauração, em alguns momentos se torna mais interessante e mais confiável até para você fazer uso da ferramenta. Então, o disco de restauração ele restaura apenas os arquivos do sistema operacional, enquanto que a imagem do sistema é uma foto exata do HD, como você tem os dados dentro dele. Então, muito cuidado aí na confusão em relação a esses dois termos. Para entender melhor o funcionamento dos backups, o que nós podemos pensar aí? Imagine a situação que você tem um conjunto de dados. O conjunto de dados que eu tenho 3 arquivos, podemos pensar assim de uma maneira mais simples: arquivo A, arquivo B e arquivo C. E dentro deste conjunto de dados, nós vamos realizar um backup completo e depois também os backups incrementais e diferenciais para entender a diferença entre eles diretamente. Então imagine aqui que eu tenho esses 3 arquivos. O que ocorre é que ao realizar o backup completo, ele vai armazenar todos esses arquivos. Então aqui, para o entendimento específico, eu criei aqui 2 linhas paralelas para podermos fazer análise aí. O que nós temos nessas linhas em paralelo? Basicamente os chamados aí exemplo A e exemplo B. Ou seja, ao realizar o backup completo, eu salvei todos os dados. No exemplo A, backup completo. No exemplo B, é backup completo também. Então armazena todo o conjunto de dados. Quando eu realizo o backup incremental, vai ser depois de ter feito alguma alteração. Porque, imagine, fazer um backup incremental aqui, eu não alterei nada, não vai ter nada dentro do backup incremental. O mesmo vale para o diferencial, porque se eu não alterar os arquivos, depois de ter feito o backup completo, eu não vou ter o que armazenar dentro do backup diferencial também, porque a referência dele é o cara que está sendo o backup completo, no caso. Em via de regra, o que ocorre? Para ficar mais claro aí no entendimento, imagine o seguinte, que você pode pensar como se fosse a data de modificação, o comparativo entre um backup e outro. Mas ao invés de pensar nessa data de modificação, vamos pensar que toda vez que você cria um arquivo ou altera ele, este arquivo em questão, ele recebe uma marcação. Ou seja, eu alterei o arquivo A, ele vai ser marcado com um xizinho lá dentro das suas propriedades. Cara, não é bem um xizinho, simplesmente bit 1 lá marcado. E vamos imaginar que quando nós, primeiramente, criamos o arquivo A, B e C, primeiro passo, começamos a usar o computador, criamos esses 3 arquivos.
Ao criá-los, foi marcado cada um deles com a propriedade que eles foram criados. São arquivos novos e foram alterados ou criados. Beleza. Aí o que nós fizemos no processo? Vamos fazer o backup completo. O que o backup completo faz? Ele armazena todos os arquivos que eu selecionei para fazer parte do conjunto do backup. Então estamos partindo desse pressuposto. São arquivos que fazem parte do conjunto do backup e que possuem marcação de alterados. Então o backup completo ele vai armazenar todos os arquivos que têm a marcação. Beleza, o backup completo armazenou todos. O detalhe é que quando nós realizamos o backup completo, ou seja, ao final do processo do backup completo, ele mesmo se encarrega de vir aqui e apagar o X. Ou seja, ele tira a marcação de que o arquivo foi alterado. Muito bem. Imagine que depois de um tempo, ainda usando esse computador, nós voltamos a alterar o arquivo A. Então, ao alterar o arquivo A, ele recebeu o Xzinho. E vamos, aqui só por questões mais didáticas, vamos chamar esse arquivo A agora de A1. Mas é o arquivo A que sofreu uma modificação. E também foi criado aqui no meio do processo um arquivo X. Então, alterei o arquivo A e armazenei o arquivo X. Mas como esse arquivo X foi criado, ele recebe uma marcaçãozinha também dizendo que ele sofreu uma alteração ou que foi simplesmente criado. Beleza. Fizemos o backup completo naquele momento. A partir de então, vamos começar uma rotina de realização do backup incremental ou diferencial. Aqui no caso, vou mostrar como seriam essas duas sequências em paralelo. O backup incremental, o que ele armazena mesmo? O que foi alterado em relação ao backup anterior. Mas em via de regra, o que ele faz mesmo? Ele vai fazer o mesmo que o diferencial em um primeiro momento, ou seja, em termos de armazenar. O que eles armazenam? O que é o backup em essência? Armazenar o que foi alterado. Então, o backup incremental, ele vai olhar para o conjunto de dados, e nesse conjunto de dados ele tem que o arquivo A foi alterado, agora chamado A1, e o arquivo X também foi alterado. Muito bem. Então, nesse backup incremental, será incorporado aí o quê? O arquivo A1, que foi alterado, e também vai ser armazenado o arquivo X. Muito bem. E no diferencial? O mesmo conjunto de dados. Por que é o mesmo conjunto de dados que vai ser armazenado? Porque simplesmente o backup armazena o que está alterado. O que muda nos dois processos? Bem, o que muda nos dois processos é justamente a análise em relação a esses dados originais aqui. Por quê? Vou aqui replicar esta situação como se fosse a linha em paralelo que nós temos aí, portanto. Então, nos dois casos, temos este contexto. Ou seja, temos o arquivo A1 e temos aí que eles foram alterados, o arquivo A e o arquivo X. Estamos aqui comparando o conjunto de dados, dado a sequência aí em comparação paralela. O que ocorre? Ao terminar do processo de backup incremental, que armazenou o arquivo A e o arquivo X, o backup incremental ele tem um passo final que é retirar o X. Então, o backup incremental ele vem e apaga o Xzinho que indica que houve uma alteração, com o entendimento de que este arquivo foi então incorporado em um backup. Já o backup diferencial não apaga a marcação, ele mantém ela ali, ele simplesmente não faz essa alteração. O que isso vai implicar? Vai implicar na segunda e terceira e sucessivas vezes que você realizar esses backups. Por quê? Após feito isso e feito o primeiro backup, primeira sequência de backups ali, vamos então alterar novamente os arquivos. Agora o arquivo B, nós vamos chamar aqui o arquivo de B2 e vamos chamar o arquivo, por exemplo, A de A2. E também vamos ter aí a criação de um outro arquivo, um arquivo chamado Y. Ocorre que toda vez que eu altero o arquivo e crio um novo, ele é marcado. Então o A como foi alterado e o B como foi alterado e o Y como foi criado foram marcados. Claro que o mesmo se repete aqui na situação. Então o B foi alterado, virou o B2, o A foi alterado, virou o A2 e criou-se o arquivo Y. Agora observe que o A2 ele vai ser marcado, mas ele já estava marcado, simplesmente continuou marcado aqui. O B foi alterado, logo ele recebe uma marcação. O Y também foi criado, logo também recebe uma marcação. Beleza? Já há uma diferença em relação às marcações, claro, porque eu tenho o que foi alterado neste momento e aqui está ainda o que foi alterado lá naquela primeira situação. Ao realizar o backup incremental, o que ele faz? Ele vai armazenar aquilo que está marcado com X.
Então ele vai armazenar aqui quais arquivos? Ele vai armazenar o A2, ele vai armazenar o B2 e ele vai armazenar o Y. Ao terminar de fazer isso, ele volta ao conjunto de dados e apaga aqueles que estavam com as devidas marcações. Apaga as marcações, não os arquivos no caso. Já no caso do backup diferencial, ele vai também armazenar aquilo que está com x, que está marcado para ser alterado, que ficou alterado. Então armazena o A2, armazena o B2, armazena o x e armazena o y. Muito bem. Então, ao terminar, o diferencial deixa do jeito que está. Agora perceba que esta situação ela vai ocorrendo ao passo que ela vai simplesmente aumentando, em ambos os casos ela aumenta, mas uma aumenta muito mais, porque perceba que o mesmo arquivo x, ele está exatamente nestes dois casos. Ele não foi alterado deste primeiro backup diferencial, ele não foi alterado para o segundo backup diferencial, ele se mantém o mesmo arquivo, e eu armazenei ele duas vezes. Já no backup incremental, como o arquivo x não foi alterado desta primeira ação para a segunda, não preciso guardá-lo novamente. Então é este o comparativo direto entre as duas ações. Ela se baseia propriamente na sequência de ações com que você trabalha elas. E assim sucessivamente, se eu viesse ali, por exemplo, e alterasse novamente o arquivo A, então passa a ser o arquivo A3. E nesse processo, criasse um arquivo Z. Novamente, o que iria ocorrer? Criado o arquivo Z, também na linha abaixo, e o A passou-se a ser o A3. Quando eu realizo esta operação, eu vou marcar esses caras novamente. Então, o A3 foi alterado e o Z foi criado. Aqui, cria o Z. Ao realizar o comparativo, o que você observa? Que o incremental vai armazenar o que está marcado. Armazenou apenas A3 e apenas o arquivo Z. Já o diferencial, ele vai armazenar A3, B2, vai armazenar X, Y e Z. Qual que é o passo preponderante aí dentro do processo? É que, ao fazer um backup, você tem a pretensão de restaurar este backup. E ao trabalhar com backup incremental, o que você vai recuperar, então, após ter feito a realização do backup incremental? O backup incremental, você vai recuperar o último backup completo e todos os backups incrementais que vierem depois dele. Então, esta é a operação que você realiza na restauração do processo. É o último completo e todos os incrementais feitos após ele. Já quando você usa uma sequência de backups diferenciais, o que você deve restaurar? Você vai restaurar apenas o último diferencial e o último completo. Mas perceba que isso vai mudar dependendo da situação que você trabalha. Por quê? No backup incremental, eu estou recuperando tudo. Então eu tenho o A na sua versão 1, eu tenho o A na versão 2 e tenho o A na versão 3. Eu tenho o histórico de versões do A, então eu posso recuperar qualquer um deles, porque eu tenho todos eles armazenados. No diferencial, ao restaurar, o que eu restauro? Eu restauro o último completo e o último diferencial. Então, do arquivo A, quantas versões eu tenho? Eu tenho aquela apenas inicial e eu tenho a última dele. E essa versão 2 e a versão 1, eu não tenho mais ela. Claro, se estiver em outra mídia de armazenamento, eu vou ter que ficar procurando. Mas aí vem um outro empecilho, eu vou ter que ficar procurando em vários locais onde que está aquele arquivo que eu preciso. Então, depende aí de cada situação que você deseja trabalhar. Mas perceba que se eu fosse realizar um incremental aqui no meio, o que mudaria? Ele teria que apagar, depois do processo, as marcações. Mesma coisa, se depois de ter feito todos os incrementais eu fizesse um diferencial, ele iria deixar marcados os arquivos lá. Então, o que muda basicamente é o processo de deixar ou não marcados os arquivos, e aí a ideia básica de ir armazenando aqueles que estão marcados efetivamente. Então, esta é a diferença sutil em relação a esses tipos de backups. Muito cuidado com eles. Outra maneira, só para entender esse processo mais visualmente, é que no incremental, em cada uma das ações, eu teria como se fossem 3 estruturas diferentes. No diferencial, eu vou, na segunda vez, pegar o que eu já fiz antes e mais o que tem de novo. Na terceira vez, eu pegaria o que eu tinha antes, mais o que eu tenho de novo, e assim sucessivamente. Então, a intenção de que o incremental pode ser que varie aqui, claro, o tamanho dele, não precisa ser necessariamente do mesmo tamanho, mas em cada uma das situações, eu vou ter um tamanho mais sucinto do que se eu fosse fazer aqui o diferencial, porque ele, querendo ou não, estaria incorporando os dados anteriores. Então essa é a diferença essencial entre eles.
Vamos aos exercícios para entender esse universo aí, como que ele aparece nas questões. O armazenamento de arquivo de dados no computador e na nuvem é considerado um procedimento de backup? Bem, o que ele traz para você é a junção dos conceitos de computação na nuvem com o conceito de backup. O princípio básico do backup é você ter os dados em 2 lugares simultaneamente, pode ser considerado um backup. Então, nesse caso, sim, pode ser aceito como uma ideia de um backup. Correta a questão. Próxima questão. Procedimentos de backup são essenciais para a recuperação dos dados, no caso de ocorrência de problemas técnicos no computador. Sim, a ideia básica de funcionamento e aplicação do backup é você ter os dados caso venha a ocorrer algum problema. Tranquilo, simples e direta a questão, correta.